Boa tarde a todos e todas. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Com grande satisfação que a gente inicia agora a aula inaugural do programa de pós-graduação, Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior, o PPG-CIMES, que é uma subunidade do NITAI, uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Pará. Eu me chamo Fernanda Chocron, eu atualmente sou a coordenadora do PPG-CIMES e farei aqui a condução dos trabalhos nessa tarde. Aqui comigo está a professora doutora Lilian Bassic, que é a nossa convidada e que vai proferir a aula inaugural com o tema Metodologias Ativas e a Inovação na Educação. E também o professor doutor José Miguel Martins Veloso, que é o diretor do NITAI, nosso núcleo aqui, a quem eu agradeço também o apoio. Eu registro a presença também e um agradecimento da Carla Castro e do Rafael, que são nossos intérpretes de Libras e estão nos dando aqui um super apoio nessa transmissão. E um agradecimento também aos professores Marcos Araújo e às professoras Arlete Marinho e Mariane Elias Felice, que me ajudaram diretamente na organização e também na divulgação dessa aula inaugural. Eu espero que essa seja uma tarde muito produtiva, muito prazerosa para todos nós, é sempre muito bom estarmos em diálogo com professores convidados aqui no programa. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que nos acompanham online e destacar que essa aula ela marca o início das nossas atividades acadêmicas aqui no programa nesse ano de 2022, né? E também o momento de chegada de uma nova turma, a nossa turma 2022, para a qual eu faço uma saudação inicial e bastante especial. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa. Gostaria de destacar também que o ano de 2022, ele, além, né, dessa energia boa que a gente está sentindo pelo fato de termos voltado presencialmente às nossas atividades aqui na nossa universidade, professora Lilian, foi um marco essa semana, com a chegada dos nossos calouros, então a universidade está num outro clima, e mesmo com a opção de fazer a nossa aula remota, para, né, poder contar com a sua participação, nós todos estamos muito felizes de estarmos juntos, né, podermos retomar esse diálogo mais próximo, uma cidade muito calorosa que é Belém, então a gente já estava com saudade desse calor humano aqui nos nossos espaços. E também eu destaco que nesse ano de 2022, o PPG-CIMES completa os seus primeiros 5 anos. E aí nós teremos uma programação especial, então eu acho que essa aula já marca um pouco desse início de celebração e de comemoração e também balanço, né, desses primeiros anos do programa. Apesar dessa curta trajetória, o PPG-CIMES tem sido, eu diria, constantemente desafiado desde o início das suas atividades a colaborar em processos de desenvolvimento de produtos, de processos educacionais para diversos contextos de ensino-aprendizagem, sejam formais, não formais, e eu acredito que todas as perspectivas, as colocações que a senhora vai fazer hoje, tem tudo a ver com as reflexões que a gente vem fazendo, então espero que seja um momento muito inspirador, especialmente para os nossos alunos. Antes de iniciar, eu gostaria de passar a palavra para o professor José Miguel Veloso, que é o diretor do NITAI, a nossa unidade acadêmica, para uma breve saudação. Vou abrir aqui o seu microfone, professor. Fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos. Acho que está tendo uma festa aqui perto. Eu gostaria de agradecer aqui o convite da Fernanda. Eu não pude estar ontem na recepção a vocês, né? Mas eu vou aproveitar aqui um momento para dizer que vocês são todos bem-vindos aqui ao nosso núcleo e ao nosso programa de pós-graduação, e que eu fico à disposição de vocês depois para qualquer dúvida ou problema que vocês tenham durante o curso, né? Também eu queria agradecer à professora Lilian Bassic por essa oportunidade de dar essa aula inaugural. Como a Fernanda disse, né, nós já vamos entrar no nosso quinto ano, né?
e realmente, desde o nosso início, né, tem sido um desafio grande montar um programa de pós-graduação, né, e somente nessa área nova, e apesar de ser estimulante, né, e eu acredito que, graças a vocês também, o nosso sucesso é muito grande. Então, espero que no final, daqui a 2 anos, todos estejam se graduando e que a gente possa estar nessa comemoração. Então, uma boa aula a todos e muito obrigado. Obrigada, professor. Eu vou fazer aqui rapidamente, antes de passar a palavra para a nossa convidada, a leitura de um texto de apresentação do currículo da professora, e aí, na sequência, eu passo a palavra. Tudo bem, professora? A professora Lilian, ela tem doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo e mestrado em Educação, com ênfase em Psicologia da Educação, pela PUC São Paulo. A professora, ela é cofundadora e também diretora da Tríade Educacional, que é uma empresa com foco na formação de professores e na produção de material voltado à formação desses professores, tal como as diretrizes para o uso de tecnologias digitais, né, que é um desafio aí de muitos de nós. Além disso, a professora atua como coordenadora de pós-graduação em metodologias ativas do Instituto Singularidades e como professora convidada do curso de extensão em metodologias ativas da PUC São Paulo. A professora Lilian, ela tem ampla experiência na área da educação, com destaque para a formação de professores e também para a produção de materiais didáticos diversificados, voltados à formação de recursos humanos em vários segmentos, desde a educação básica ao ensino superior e também voltados a diferentes componentes curriculares. No que tange à sua produção acadêmica, a gente pode destacar artigos, livros e também a organização de algumas obras bastante conhecidas na área de ensino e na área de metodologias ativas, que foi a partir das quais, né, nós tivemos contato com a professora, e dentre as quais eu destaco aqui Psicopedagogia, Teorias da Aprendizagem, e também o livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, e uma outra obra também bastante famosa, que é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Então, professor, eu queria lhe agradecer novamente pela gentileza de ter acolhido o nosso convite, e aí deixo a palavra para a senhora, fique super à vontade, estamos ansiosos já por lhe ouvir. Muito obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço, professor José Miguel, pela recepção e pelo convite, né, do programa para eu estar aqui nessa aula inaugural. Vou agradecer também Carla e Rafael, que são os intérpretes, né, que vão acompanhar nessa nossa fala. Eu tenho um sinal, então esse é o meu sinal, né? Eu sei que aqueles é sem o L, o meu sinal. E eu gostaria bastante de agradecer a participação de vocês e já queria começar nessa aula, já que é uma aula inaugural, fazendo um convite para vocês, para que a gente possa interagir pelo chat, né? Vou deixar um tempinho no final para a Fernanda voltar e tirar alguma dúvida que eu não tenha conseguido responder, mas eu queria convidá-los para estarem aqui ativos comigo, não me deixarem sozinha aqui do outro lado, porque a gente tem falado muito de inovação e muito do potencial das tecnologias digitais, e realmente eu consigo estar aí com vocês, né? Aí no Pará, eu aqui em São Paulo, com uma chuva, que eu já começo me desculpando se vocês ouvirem alguns barulhos por aqui, a chuva está bem intensa aqui em São Paulo, mas eu consigo estar aí com vocês, né? Com essa distância toda, e o quanto a presença do digital precisa ser valorizada, né? Porque vocês não estão só assistindo a um vídeo, eu estou aí com vocês. Então, vamos conversar, vamos trocar pelo chat, para que a gente possa fazer um momento de muita troca, né? Eu já vi que a Mariane escreveu aqui, me desejou boas-vindas, outras pessoas aqui, antes da Mariane, teve uma outra pessoa, Antônio também anotou, então convido vocês para interagirem comigo. O Tiago já está dizendo que a chuva está boa em Belém também, né? Então estamos aqui todos na chuva, né?
não é só... aqui em São Paulo a gente teve uns dias bem, assim, de uns alagamentos aqui próximo de onde eu moro, e uma chuva bem pesada, fazia tempo que a gente não tinha chuva aqui, né? O Pedro já está dizendo, chuva é com a gente mesmo, né? Aqui a gente estava... fazia tempo que a gente não tinha uma chuva assim tão forte. Então, eu já aviso, qualquer coisa se eu cair, Fernanda também já está avisada, e aí eu entro pelo celular para a gente não interromper, tá? Bom, eu vou pedir então para colocar os meus slides, já aquecemos aqui, já vi que vocês estão trocando figurinhas comigo, já estou trocando com a Rafaela, né? Ela está dizendo que a minha dissertação está salvando ela, que bom, eu vou deixar meu e-mail aqui no final, vamos entrar em contato, a gente pode... trocar bastante, Joelma também aqui dizendo, então, ó, vamos lá, vamos juntos, vamos conversando, porque o que eu programei, né, a partir do que a Fernanda me comentou sobre o programa, sobre o curso, o que eu programei é a gente falar sobre metodologias ativas e inovação na educação de uma forma mais ampla possível, mas no sentido da gente tentar passar por vários elementos que eu tenho estudado bastante, pesquisado bastante, que eu considero que são extremamente essenciais para essa discussão, tá? Então, esse vai ser o propósito, e eu tenho certeza que vocês, durante o curso, nas disciplinas que vocês forem fazendo, vocês vão ter muita oportunidade de mergulhar mais profundamente em cada uma dessas temáticas que eu vou buscar trazer aqui hoje para vocês, tá? A Rosa dizendo que está no Amazonas, gente, que saudade, quero voltar para aí, que eu fui, fiquei muito pouco tempo, preciso voltar. E hoje está sol lá, então tem alguém aí que não está na chuva, que bom. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala, né? Então, nessa minha apresentação que a Fernanda fez aí com tanto carinho, trouxe todo esse meu percurso, eu queria trazer um pouquinho que este meu olhar para as pesquisas, então, na minha tese do doutorado, eu estudei o ensino híbrido, então isso já era um tema que eu já estava há mais de 20 anos em sala de aula quando eu ingressei no doutorado. Então, o doutorado para mim foi meio que uma possibilidade de eu dizer assim, olha, tudo isso que eu já vi até hoje na educação, porque eu passei por todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino superior, hoje eu coordeno uma pós-graduação, então, como é que a tecnologia pode ajudar, né? E essa é uma discussão que eu queria muito trazer para vocês, né? Que é o papel da tecnologia digital quando a gente fala em metodologia ativa e inovação. E olhando para esse papel que eu acabei, junto com o professor José Moran, né, que uma referência para todos nós que estudamos inovação na educação, eu organizei esse segundo livro, que foi muito no sentido de falar assim, mas será que é tecnologia ou será que é metodologia? Né? Então, eu queria trazer um pouco essa provocação, né? Quando a gente fala em inovação, será que a gente está falando só da tecnologia ou tem outros elementos que estão envolvidos, né? E nessa discussão, um dos capítulos desse livro, Metodologias Ativas, era um capítulo que tratava do STEAM. E esse tema sempre me interessou muito, porque eu sou da área de ciências da natureza, minha formação como bióloga foi a primeira formação, minha primeira graduação, então a área de STEAM me interessava bastante, porque ela acaba conectando outras áreas, né, quanto a tecnologia, matemática, ciências da natureza. Então, esse terceiro livro, que foi o livro que eu, na verdade, o quarto, né, dos livros que eu organizei, foi um livro que traz um pouco essa visão da integração entre as áreas, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso. Rosa, obrigada aí pelo convite, já estive aí, eu abri o ano letivo de 2020 para o pessoal da rede estadual do Amazonas, e foi muito legal ter feito essa abertura de ano letivo, e foi o último evento presencial que eu participei, com um auditório lotado, com professores da rede estadual. Então, muito bom. Quero voltar de novo, Rosa. Muito bom o seu convite. Bom, então, dentro dessas minhas publicações, a gente tem aqui essa discussão sobre inovação na educação. Já achei o Pedro aqui, que o Pedro deve estar na mesma área que eu, né? Porque ele já falou área incrível, então talvez ele também seja aí da área de ciências da natureza. Quando a gente olha para a definição de inovação, né, a gente encontra muitas definições. Se vocês derem um Google aí, procurar o que é inovação, a gente vai encontrar muitas definições.
e também definições que, às vezes, acabam tendo uma tendência muito de dizer que a inovação tem a ver com as tecnologias, tem a ver com elementos que, não estou dizendo que não estão presentes, mas que não são os únicos, né? E eu gosto muito dessa definição da OCDE, né? A OCDE fez uma das publicações dela, depois dei uma procurada aí, que é essa publicação que chama Medindo a Inovação na Educação. É uma publicação de 2019, é a última publicação que trata da inovação, feita pela OCDE, e para vocês que estão nesse programa e que querem estudar ainda mais a inovação, esse material ele é muito interessante, porque ele vai trazer que a inovação na educação ela está relacionada à adoção de novos serviços, tecnologias, processos, competências. Então, veja, a gente está falando de tecnologias, mas vejam, tecnologias no plural. Tanto pode ser uma tecnologia digital, quanto pode ser uma tecnologia que não é digital, né? Quer dizer, qualquer elemento que eu utilize para melhorar a aprendizagem, a equidade e a eficiência. Então, essa definição da OCDE se conecta muito com tudo que eu venho pesquisando, principalmente quando eu falo de ensino híbrido, quando eu falo de metodologia ativa. Por quê? Ela é uma inovação na educação se eu mudo o jeito, né, a adoção de novos serviços, novas tecnologias, novos processos, mas que esta novidade ela não seja apenas uma moda, né? Eu utilizei aí uma nova abordagem porque está na moda falar em ensino híbrido ou está na moda falar em alguma coisa. Essa nova abordagem, ela só vai fazer sentido se ela levar à melhora da aprendizagem, ok? Mas também se ela levar à equidade e à eficiência. Então, nesta minha fala hoje, eu vou tentar discutir um pouquinho essas questões para que a gente consiga identificar quais elementos, então, seriam fundamentais para a gente realmente, lógico que podem ter muitos outros, né? Mas, do meu ponto de vista, a partir das minhas pesquisas, quais elementos seriam fundamentais para a gente pensar que realmente está acontecendo uma inovação na educação ou nos processos educacionais, né? Formais e não formais, como a Fernanda tão bem colocou sobre os objetivos do programa, né? Então, olhar para a educação, nesse olhar da inovação, é muito olhar para as relações entre as pessoas, né? As relações que a gente estabelece entre as pessoas. Então, eu vou trazer agora para você 5 pontos que, de acordo com as minhas pesquisas, de acordo com o que eu tenho me dedicado, são pontos que eu considero bem fundamentais para a gente ter essa discussão, tá? A Leidiane escrevendo aqui que as minhas obras estão presentes no trabalho, a Rosa também. Fico muito feliz, gente, que consigo aqui, né, de tão longe, me tornar um pouco referência aí nas pesquisas de vocês. Bom, o que eu queria convidar vocês? A gente vai falar de 5 pontos, né? E eu vou tentar estabelecer uma conexão entre esses 5 pontos e, de novo, convidar vocês. Concordam com esses 5 pontos? Concordam com cada um deles? Que reflexão vocês têm? Às vezes você tem uma pergunta, mas às vezes você tem apenas um comentário a fazer, uma reflexão ou uma discordância. Então, queria convidar vocês a trazerem esses pontos aqui na nossa conversa, tá? Bom, o primeiro ponto que quando a gente fala em inovação, em metodologia ativa, é o espaço, né? Então, quais são os espaços de aprendizagem? De que maneira estes espaços se organizam para gerar experiências de aprendizagem? A gente tem muito falado em experiências de aprendizagem no lugar de chamar de aula. Não que a aula não seja algo que a gente tem até lá carga horária das aulas, hora-aula, mas a gente entender que o espaço de aprendizagem, ele possibilita diferentes experiências de aprendizagem. E estas experiências vão ser mais ou menos efetivas
de acordo com o próprio desenho desse percurso que for organizado nesse espaço. Então, um primeiro elemento bem importante é a gente pensar, bom, vivemos aí esse período imersos na tecnologia, né? Esse período de pandemia, e fico muito feliz aí de vocês estarem comemorando esse retorno presencial, e o quanto a gente precisa refletir o que deste período remoto a gente realmente quer levar para frente, né? Muitas vezes, como nós tivemos, né, uma imersão muito grande no digital, às vezes a sensação é que, olha, não quero mais ver computador na minha frente, não aguento mais utilizar o computador para me relacionar com as pessoas. E quando a gente olha para a possibilidade que este espaço de aprendizagem nos dá para personalizar as experiências, para possibilitar um protagonismo, nos acende uma primeira luz aí, né? A tecnologia como um recurso, a tecnologia digital como um recurso, ela também é um importante espaço de aprendizagem. E este é um espaço de aprendizagem que muitas vezes tem uma força maior para o individual, enquanto que espaços como no campus, quando a gente está lá numa sala de aula, quando a gente está nos espaços mais abertos e mais que favorecem a relação entre as pessoas, o quanto esses espaços deveriam possibilitar o olho no olho e o aprofundamento em relação àquilo que individualmente você pode ter trabalhado por meio de um uso de uma tecnologia digital, né? Exato, a Francisca está trazendo aqui, ó, muito aprendizado, é o grande legado desse período pandêmico. E não sei se você vai concordar comigo, Francisca, e os demais colegas, que a gente passou por um período, uma curva exponencial de aprendizagem, nós aprendemos muita coisa em pouco tempo, principalmente quem estava em sala de aula, principalmente quem precisava se relacionar com outras pessoas, e a gente não podia ter o contato físico, né? Então a gente aprendeu muito em pouco tempo, e depois a gente foi começando a cansar, né? Então a gente aprendeu muita coisa, mas depois a gente não estava mais querendo manter esse contato. Então a curva de aprendizagem ela entrou num platô, assim, né? A gente chegou num ponto e falou, tá bom. E a tendência, se a gente não olhar realmente para este aprendizado como um legado, como a Francisca traz, é que a gente vai desistindo, principalmente aquelas pessoas que não têm muita afinidade para o uso do digital, elas acabam se distanciando. E se o digital não modificar a aprendizagem, a equidade, não garantir uma eficácia no processo, tudo bem, é melhor deixar de lado. Mas se o potencial realmente se transformar nesse legado que a Francisca tão bem colocou, a gente começou a aprender algumas coisas que podem realmente potencializar as experiências de aprendizagem. Então, olhar para esse espaço, né, entender o digital, o ambiente online como mais um espaço de aprendizagem, é um ponto muito importante. E para isso, eu trouxe um gráfico aqui. Peço desculpas aí para o Rafael, porque eu não compartilhei antes, mas eu vou falar um pouquinho o que interessa desse gráfico, viu, Rafael? Este é um gráfico que está mostrando qual é o potencial do uso da tecnologia digital para a aprendizagem. E nesse gráfico a gente tem várias barras aí, e a maior barra, que é o que eu gostaria que ficasse, né, para vocês, é um gráfico de barras, a maior barra fala da tecnologia com uso guiado, enquanto a menor barra fala a tecnologia com uso não guiado. O que esse gráfico quer transmitir? É um gráfico feito pelo BID, né, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e esse gráfico é de uma pesquisa de 2014, quando a tecnologia estava mais intensa, né, nas instituições de ensino, mostrando que se eu simplesmente disser para um aluno, usa aí o seu recurso digital para entrar no Google, para pesquisar alguma coisa, e eu não direciono essa ação, eu acabo não tendo impacto na aprendizagem.
Por isso, essa defesa de que a inovação ela é muito mais metodológica do que tecnológica. Eu posso ter um espaço de aprendizagem que tem ali um computador para alguma ação pontual e eu tenho algo direcionado para o uso desse computador, vai ser muito mais eficaz do que se eu dissesse precisa ter um computador por aluno, que isso nem sempre é fácil quando a gente olha nosso país inteiro e todas as desigualdades que a gente tem de acesso à tecnologia, né? Então, esse é um ponto bem importante para a gente ter em vista, né? E para realmente essa tecnologia fazer sentido, aqui de novo, Rafael, você foi premiado aqui, de novo, mais um gráfico aqui, mas eu vou também explicar, que é o seguinte, ele tem aí alguns círculos, em que em um dos círculos você tem o conhecimento do conteúdo, no outro círculo o conhecimento pedagógico e no terceiro círculo o conhecimento tecnológico. E aí, o que a gente entende? Que realmente, para fazer sentido, esse espaço de aprendizagem, ele precisa envolver os conteúdos que a gente vai ter que trabalhar e envolver o melhor jeito de trabalhar esses conteúdos, que é a gente pensar nas metodologias, né? De que maneira eu posso ensinar um aluno por meio do digital ou pelo uso que ele vai fazer do digital para que ele aprenda melhor aquele conteúdo que eu estou trabalhando, né? Bom, a Samara está colocando aqui o comprometimento de cada um foi colocado em prova nesse período. A inovação foi uma ferramenta essencial para garantir um estímulo. E é legal o jeito que a Samara coloca, né? Porque a inovação não só dos recursos, né, Samara? Sem dúvida. Em pouco tempo, né? A Francisca está dizendo aqui, nós somos obrigados a nos adaptar e a vencer os próprios limites. Então, essa adaptação passou por você conhecer um recurso, você dizer, não, esse recurso não funciona, eu preciso escolher outro, porque com esse recurso eu não consigo eficácia naquela ação que eu vou implementar. Então, esse olhar para os espaços de aprendizagem nos ajuda bastante a entender o espaço, né, da tecnologia, do digital, como mais um espaço. O segundo elemento são os papéis, né? Então, falamos aí de espaços, tem espaço presencial, tem espaço digital. Que papéis, né, se exercem, são exercidos nesses diferentes espaços, né? Então, falar de inovação e de metodologia ativa faz primeiro a gente pensar, ok, qual é o papel que o digital vai ter? E mais ainda, qual é o papel que as pessoas vão ter nessa relação, né? Qual é o papel que este aluno vai ter numa aula? Se a gente olha para as salas de aula, né, de uma maneira geral, né, generalizando, muitas salas de aula elas têm um desenho que representa os papéis que as pessoas assumem naquele local. Ou seja, muitas salas de aula têm ali várias carteiras, cadeiras, né, da maneira que for o mobiliário, voltadas para uma pessoa que está ali na frente da lousa, que está ali na frente de um quadro. Então, ela já estabelece uma relação que o papel de quem está lá na frente é transmitir, conduzir a experiência oferecendo informações, e o papel de quem está lá sentado é assistir, né? Tanto é que a gente tem, eu assisti a aula, né? A gente fala em assistir. E quando a gente está tratando de metodologia ativa e de inovação, a gente não está falando deste papel, a gente está dizendo de um papel ativo, de um papel de um estudante que sim, tem um professor, então de forma alguma a gente vai tirar o professor dessa história, o professor é essencial, é ele que tem a estrutura de desenvolvimento de uma determinada área de conhecimento mais consolidada, ou pelo menos numa formação mais consolidada, né? Então, o professor tem um papel essencial, ele não é só alguém que fica ali assistindo os estudantes aprenderem sozinhos, mas a ação, o papel que esse estudante exercita durante a experiência de aprendizagem precisa ser um papel ativo.
e não um papel ativo no sentido de, depois que o professor explicou tudo, o aluno vai lá e faz um exercício, uma tarefa para ver se ele aprendeu. Não, mas de uma construção coletiva, de uma ação, reflexão coletiva para a construção de conhecimento, né? E esse é um ponto que a gente cada vez mais tem que refletir como uma estratégia, um jeito de conduzir as experiências que repensa os papéis, né? O Antônio está dizendo aqui que durante a pandemia o uso das tecnologias digitais se tornou obrigatório, né? Pois no meu espaço de trabalho, na escola, cada professor teve que se reinventar e usar as variadas formas midiáticas como recurso. E essa fala do Antônio é muito boa, porque ele pôs aí um reinventar entre aspas, né? Porque alguns professores já tinham resultados excelentes das aulas deles presenciais, né? Às vezes porque era um professor que envolvia mais os alunos, que tinha ali um jeito de conduzir a aula e que os alunos gostavam, ou às vezes porque a explicação dele até era muito boa, e ele exercia um papel de alguém que transmite conhecimentos muito bem, né? Vejam, uma coisa não exclui a outra. Veio a pandemia e colocou à prova algumas questões, né? Porque o aluno não abre a câmera, como é que eu vou saber se esse aluno está aprendendo? Então, a gente começou a pensar sobre esses papéis, porque se na sala de aula o aluno não fala nada, ficar quietinho, você está olhando, você está vendo se ele não está dormindo, se ele não está fazendo outra coisa. E no ambiente online, a gente perdeu essa relação, né? Agora, se o aluno está lá e usa o ambiente online para realmente inovar, né? Se o professor propõe experiências que realmente inovam, no sentido de que esse aluno tenha um papel mais ativo, a chance da gente saber se ele está participando ou não é muito maior, né? Então, essas reflexões, né, realmente foram uma reinvenção, Antônio, concordo com você. A gente teve que criar novas experiências, e isso é inovação, né? Quando eu coloquei lá no primeiro slide inovação na educação, cada um de nós foi inovando para criar novos processos para garantir a aprendizagem, né? Então, acho que isso é muito interessante a gente ter em vista, né? Lohan está comentando que a pandemia veio para despertar nos professores essa visão de ter que fazer diferente, nos tirou da zona de conforto, e também diz que muitos abriram os olhos para diferentes formas de ensinar, né? E a Cleide comentando, perguntando, né? A principal diferença entre ensino híbrido e educação midiática está relacionada ao espaço? Fico sempre na dúvida. Então, Cleide, no híbrido, né, no ensino híbrido, que é o que eu tenho defendido aqui nas minhas pesquisas, no meu doutorado, o híbrido, ele é uma composição entre experiências mediadas por recursos digitais, online, e experiências mediadas pela relação entre as pessoas, sem recurso digital. Então, é essa combinação em que aquilo que o aluno fez e que desenvolveu individualmente é utilizado na relação humana, na troca, para construir coletivamente experiências de aprendizagem, mas sempre com o foco da personalização e do protagonismo. E vou falar um pouquinho de personalização agora, tá, gente? Porque quando a gente olha para essas pesquisas todas, elas vão dizendo, olha, para o híbrido, por exemplo, surtir efeito, para a inovação surtir efeito, a gente precisa repensar a cultura escolar. E para isso, vários papéis precisam ser revistos. Não só o papel do professor, o papel do aluno, mas, por exemplo, nos anos iniciais, né, na educação básica, qual o papel da família? Quando a gente pensa no próprio papel da gestão do espaço, a gestão educacional, o papel, o quanto essa autonomia ela é desenvolvida. E aqui, para mim, tem um ponto muito importante, que é o papel da avaliação. E aí entra no meu terceiro ponto, que é a personalização. Quando a gente fala que a inovação da educação ela traz possibilidades de você, em aulas que esses alunos têm um papel mais ativo, você consiga favorecer a aprendizagem e a equidade. Equidade é um ponto muito importante para a gente olhar para essa questão de que as pessoas não são iguais, elas não aprendem do mesmo jeito, e a mesma aula para todo mundo não vai garantir que todos aprendam da mesma forma.
Então, quando a gente fala de personalização, a gente está pensando no seguinte: quanto mais eu consigo variar as estratégias pedagógicas, didáticas das minhas aulas, com e sem o uso de tecnologia digital, mais eu consigo dar conta de chegar até todos os estudantes. Na minha tese, no doutorado, 6% dos alunos indicaram que eles preferiam a aula em que o professor ia lá e fazia o papel dele. Ou seja, né, entrevistando esses alunos, eles preferiam as aulas expositivas. Então, quando a gente fala em metodologia ativa e inovação, a gente também precisa ter em mente que eu vou ter uma parcela, uma proporção, uma porcentagem de estudantes que aprende melhor na aula expositiva, que consegue focar na fala do outro, que consegue realmente olhar para essas diferenças, para essa condução da experiência da aprendizagem, focado na fala do outro. Então, na fala, na escrita, né, às vezes com slide, às vezes com anotação na lousa. Então, olhar para a personalização da aprendizagem é a gente variar as experiências, porque talvez nessa aula eu consiga dar conta de atingir a 3 ou 4 alunos, naquela outra aula eu vou conseguir atender a 10 alunos. Então, ao variar essas experiências de aprendizagem, eu estou conseguindo fazer diferente para os diferentes. E é esse o princípio da equidade, né, que a Samara está perguntando aqui. Dá para praticar a equidade no ensino híbrido? Veja, quando a gente percebe nessa definição da equidade, que as pessoas são diferentes, não adianta oferecer a mesma coisa a todas as pessoas, porque aí a gente está falando de igualdade, e a igualdade é praticamente impossível da gente ter na educação, né? Quando a gente fala de equidade, a gente entende que as pessoas são diferentes e que, para isso, o que a gente vai oferecer de experiências não pode ser sempre as mesmas o tempo inteiro. Às vezes, numa mesma aula, né, eu gosto de dar o exemplo da rotação por estações, ou do aprendizagem baseada em times, ou do aprendizagem por pares. Quer dizer, a gente tem várias metodologias ativas que a gente pode utilizar numa aula que nos ajuda a combinar essas estratégias. E aí eu tenho um aluno que assume um papel de líder num grupo, um aluno que assume um papel de orador no outro grupo. Eu estou conseguindo dar condições das pessoas se enxergarem, né? Das pessoas serem vistas, não só se enxergarem, mas serem vistas nesse processo, né? E aqui a Lília comentando, né, não basta somente garantir os instrumentos e equipamentos para conexão virtual, mas é necessário considerar o contexto dessa conexão. As comunidades periféricas sofreram a potencialização de suas mazelas. Foi muito sofrido, né, Lília? Quando a gente olha essas questões, poxa, eu estou entregando um celular com chip, ou um tablet com chip, e nem só isso ia dar conta de resolver questões muito mais estruturantes da sociedade, né? Não é só o equipamento, concordo muito com você. Bom, então eu falei de espaços, eu falei de papéis, eu falei de personalização, e agora eu queria comentar sobre a integração, né? Então, quando a gente fala de metodologia ativa e de inovação, além da gente poder integrar as pessoas, né, e esses elementos que eu falei da personalização, o quanto a gente precisa integrar os recursos, mas as áreas de conhecimento, né? Cada vez mais a gente tem visto na BNCC, no novo ensino médio, esse olhar para a área. E o olhar para a área não quer dizer que a gente eliminou a especificidade de cada componente curricular, né? Sou bióloga, então vou dizer, eu vou olhar para a área de ciências da natureza e vou esquecer que existe biologia, física e química. Então, não é isso, mas a gente poder olhar para a integração entre as áreas como forma de resolver problemas. Então, hoje, a gente tem visto um foco muito grande na visão da aprendizagem baseada em projetos como uma forma da gente conseguir ter uma visão transdisciplinar, em que a gente use o conhecimento de diferentes áreas para resolver problemas, sem precisar colocar cada disciplina numa caixinha, cada área numa caixinha, num compartimento diferente, né?
E, nesse sentido, a gente pensar não só na integração entre áreas de conhecimento, mas naquelas competências que a gente tem chamado de competências socioemocionais, né? Ou aprendizagem socioemocional, que é a gente poder olhar para a empatia, a gente poder olhar para a colaboração, a gente olhar para competências que a gente precisa desenvolver com os estudantes que vão para além dos conteúdos, né, dos conteúdos acadêmicos, né? A gente percebeu muito, quem está em escola também deve ter notado, que o retorno, né, dos alunos para o espaço físico da escola foi um retorno que trouxe muitas fragilidades de relacionamento. Então, cada vez mais a gente ouve falar sobre discussões, sobre brigas em escolas, porque o aluno ficou ali 2 anos sozinho e agora tem que voltar para um convívio, e pode não parecer, mas isso gera, né? Pode não parecer, não, com certeza parece, mas isso gera uma série de desafios que esses estudantes precisam lidar para se relacionar com as pessoas, né? E isso vai nos trazendo uma reflexão sobre a importância de estabelecer essas integrações, essas conexões, né? Por fim, a possibilidade que a gente pode dar para esses estudantes fazerem escolhas, né? Quando a gente discute sobre as metodologias ativas, a gente está olhando para um aluno mais ativo, para uma mudança de papéis, para uma inovação muito mais metodológica do que tecnológica, mas, ao mesmo tempo, a gente está abrindo possibilidades para que esses estudantes façam escolhas, para que essas escolhas se conectem aos seus projetos de vida, né? Então, hoje, no ensino médio, por exemplo, a gente percebe a grande importância desse desenho do projeto de vida. A gente tem um ensino médio hoje que, além das disciplinas que já existiam, né? Então, ninguém tirou do ensino médio história, filosofia, sociologia, a gente ouve falar, e eu estive muito próxima dessa construção dos currículos do ensino médio nos estados, e nenhum desses componentes foi eliminado dos currículos, né? Mas ele traz uma possibilidade desse aluno, numa porcentagem de carga horária do ensino médio, ele fazer escolhas. E isso é algo que na educação a gente tem pouca abertura, é tudo muito engessado. Quando a gente chega no ensino superior e alguém diz para a gente, você tem que escolher uma eletiva, você tem que escolher... Você nem sabe escolher direito, porque muitas vezes você não foi estimulado a exercitar a responsabilidade da escolha. A escolha está muito relacionada à responsabilidade, porque se eu escolho um caminho, eu tenho que ter claro que eu abri mão do outro, né? E fazer essas escolhas por um jovem nem sempre é muito fácil, né? Ele quer, mas eu queria fazer os dois, ou eu não gostei de nenhum dos dois. Então, ligar a escolha com as responsabilidades é algo que a gente deveria começar desde muito cedo, né? E isso repercute em tudo na nossa vida, né? Não só quando a gente fala de inovação, de metodologia ativa, mas na nossa vida social, na nossa vida política, na nossa relação que a gente estabelece com onde a gente vive, né? Então, dar condições de fazer escolhas desde sempre é fundamental. Por quê? Com isso, a gente consegue desenvolver pensamento crítico, que é o que a gente sabe que é fundamental, resolução de problemas, comunicação, colaboração, criatividade. Quando a gente olha para um programa como o de vocês, né, que trata da inovação e da criatividade, todos esses elementos que eu comentei anteriormente, eles são elementos que potencializam processos de inovação, mas que só fazem sentido se a gente tiver sujeitos criativos, estudantes criativos, indivíduos criativos, que possam exercitar essa criatividade, né? Porque muitas vezes você tem pessoas muito criativas, mas você não consegue ter espaço para essa criatividade ser exercitada, né? E para isso a gente precisa de professores, de docentes, né, que tenham muita flexibilidade, e eu vou até dizer que esses 3 pontos que eu vou trazer para agora, para esse período de
pós-pandemia, né, vamos pensar assim, já está muito claro, né, porque flexibilidade foi o que a gente mais teve que ter nesses 2 anos, mesmo aqueles docentes que ainda não eram tão flexíveis, eles tiveram que ter essa flexibilidade, porque não tinha outro jeito, né, não tinha outra forma de escapar da situação. Essa palavra mindset, né, que é essa mentalidade, essa visão de que eu preciso estabelecer essas mudanças, não porque é moda, né, mas que este envolvimento, né, do outro na construção, ela faz parte do processo, ela precisa existir. Então, essa mentalidade de crescimento, de que todos juntos avançam juntos, né? E o compromisso, porque uma dificuldade, eu já vou ler aqui a fala do Antônio, que o Antônio está trazendo essa questão da dificuldade, mas o compromisso, porque a primeira vez que a gente implementa algum tipo de proposta, a gente não dá certo. Primeira vez que a gente implementa não dá certo, porque a gente se perde, a primeira experiência não é tão boa. Eu vou dar um exemplo aqui de interação com o chat, por exemplo. Eu gosto muito de interagir com o chat, de ler o que as pessoas estão escrevendo, de participar junto com vocês dessa discussão. As primeiras vezes, eu começava a ler o chat, eu perdi o que eu ia falar, eu não conseguia concatenar as duas coisas, né? Hoje eu já consigo saber em que momentos que eu posso ir para o chat, em que momentos eu não devo ir. Eu poderia ter desistido lá em 2020, quando eu comecei a fazer as lives, né, com mais intensidade, eu podia ter desistido de conversar no chat. Falar, não dá certo mesmo, é muita bagunça. Mas esse compromisso de dizer, não, eu acredito nisso, eu entendo que não dá para eu ficar sozinha aqui, eu preciso interagir com quem está do outro lado e eu vou aprender a fazer isso, né? Então, essa ideia de uma flexibilidade, de uma mentalidade de mudança, de inovação e esse compromisso são pontos fundamentais para que a gente possa pensar num desenvolvimento pessoal, né, docente nessas questões. O Antônio trouxe aqui, né, uma dificuldade inicial foi fazer os professores entenderem sobre as variadas formas de uso das tecnologias e das plataformas midiáticas como auxiliadoras do processo de ensino-aprendizagem. Perfeito, Antônio. Aquela pessoa que está menos próxima, né, do recurso, ela tem mais dificuldade, óbvio, mas também tem essa dúvida, será que está ajudando mesmo no processo? Ou será que só está resolvendo um problema específico, né? Então, esse é um ponto interessante. E eu gosto de fazer um comentário em relação a isso, Antônio, que é a gente pensar na personalização também. Do mesmo jeito que os alunos, né, que a gente comentou há pouco, eles são diferentes, eles não aprendem no mesmo ritmo. Nós, enquanto docentes, somos assim também. Então, a gente vai ter professores que estão numa fase muito iniciante de exposição ainda ao recurso, enquanto eu vou ter outros que já estão se adaptando os recursos e inovando, criando novas experiências, né? Então, essa curva de aprendizagem, para quem for aqui formador, que trabalha com professores, é algo que a gente também precisa identificar, porque os professores vão ter experiências e formas de lidar com o digital muito variadas, né? E é importante a gente ter em mente que não vai dar para fazer a mesma coisa para todo mundo, porque não vai funcionar, né? Eu deixo aqui os meus contatos, vou voltar aí para a tela para ver se tem, já vi que tem mais algumas coisas que vocês escreveram, mas fica aqui o convite para vocês seguirem as redes da Tríade, né, @edutríade, meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, e o convite mesmo para que a gente continue trocando, né, estou vendo que vocês têm aí estão todos muito conectados com essas discussões, e eu vou adorar estar por perto de vocês nesse período, tá? Aqui tem a Joelma, né, que falou que a questão maior, acredito que não foi o antes e o durante a pandemia. O maior desafio está sendo agora, como transpor didaticamente todo o aprendizado, inovações, postura e prática sem experimentar. É preciso planejar, experimentar, errar e acertar e replanejar. Excelente, Joelma. Joelma já resumiu aqui. E é isso mesmo, porque hoje, né, Joelma, além desses desafios, a gente também tem uma questão desses estudantes, né, que para quem realmente está em sala de aula,
que ficaram ali 2 anos afastados da escola, né? Então, quantas lacunas a gente tem desse processo para poder recompor, né? Hoje a gente tem falado em recomposição das aprendizagens, né? Que são todas essas lacunas que a gente vai identificar e que aos poucos a gente vai ter que ir ajudando esses alunos a passar por elas, né? A resolverem essas dificuldades todas, né? Diz aí, Fernanda, se tem mais alguma coisa que eu não tenha passado por aqui que você queira trazer. Professora, queria começar agradecendo, foi um prazer lhe ouvir, eu acho que muitos dos colegas aqui, dos alunos também já estão registrando esse agradecimento. A sua fala foi muito didática, parece que tínhamos combinado, porque eu acho que todos nós estamos vivendo, né, esse contexto de uma transição para um terceiro momento do mesmo modo novo, né, para todos nós, que é essa volta ao presencial, que com certeza vai ser irrigada e eu diria renovada por aquilo que nós tivemos que viver no remoto, né? E em alguma medida tivemos muitos aprendizados. Eu acho que apesar do contexto totalmente limitador, enfim, duro, excludente que foi esse período da pandemia, para não citar as tragédias que poderiam ser evitadas, eu acho que a gente teve que se... Eu gosto da palavra reinvenção, mas acho que cada um teve um processo distinto, né? Eu acho que antes de uma reinvenção foi um processo de reconhecimento da sua realidade. Né? Assim, o que de fato eu venho fazendo, como de fato eu venho fazendo. E aí eu acho que cada professor tem um universo, digamos assim, de experiências para compartilhar. E nesse sentido, algo que me chamou muita atenção na sua fala, e eu queria aqui só colocar para fomentar talvez essa interação que você já vem fazendo no chat, é a noção de responsabilidade. Né? Eu acho que mais do que nunca, e eu acho que esse período de ensino remoto emergencial, ele meio que obrigou todos nós, né, a pensar concretamente sobre a palavra responsabilidade em relação à aprendizagem. Né? A gente já vem falando há anos, há décadas de autonomia, de ensino ativo, de várias modalidades, de personalização, mas concretamente nós só podemos ensinar e aprender nesse último período a partir do momento que cada um assumiu a sua responsabilidade. E ao não assumir as suas responsabilidades, as lacunas ficaram ainda mais visíveis para aqueles que fizeram essas escolhas, né? Coisa que o presencial de alguma forma maquiava, né? Porque a pessoa veio, ela está ali presente, mas não necessariamente ela assumiu a responsabilidade, né? Então eu acho que é um exemplo muito claro do que a gente, enfim, o que é papel nosso como docente, também como alunos, como pessoas que estão em processos constantes de formação. Então, foi muito rica. Acho que devem ter outras questões aqui no chat. Eu tenho uma colega que está me ajudando aqui a dar uma olhada, mas não sei se a gente poderia abrir ainda para algumas questões. Sim, claro. Eu particularmente gostaria muito de lhe ouvir um pouco mais, talvez se pudesse compartilhar uma experiência recente de ensino híbrido, ou algo que concretamente a senhora tenha visto esse processo de personalização, ou tenha implementado já numa formação que você tenha dado, algo assim, seria muito bom lhe ouvir a respeito, porque esse é um conceito que a gente sempre é convidado aqui a falar um pouco sobre isso, e, de fato, é um conceito que está aí há muito tempo e que foi sendo vulgarizado, né, nos últimos anos. Então, esclarecer sobre ensino híbrido é realmente importante também. Se pudesse falar um pouco mais. Seria... Falo sim, Fernanda, falo sim. Veja, quando a gente fala, né, tanto quando eu comecei a falar sobre inovação, uma definição de inovação, de novo vem essa questão das escolhas, né, que referencial a gente está usando como escolha para uma determinada definição. Quando a gente fala do híbrido, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se você fizer uma busca sobre o híbrido, você vai encontrar definições muito diferentes, desde o híbrido, que é esse que a gente defende com essa complementação
e essa conexão entre os espaços online e os espaços presenciais, a gente encontra o híbrido como uma definição de transmissão de aula, né? Então, os alunos estão na sala de aula, que é a denominação de um modelo high flex, né? Que é isso, o aluno está em sala de aula e a aula é projetada para quem está em casa. Então, você tem várias definições para os mesmos conceitos. Em relação à personalização, a gente encontra a definição da personalização como individualização. Então, eu personalizo na hora que eu individualizo. Cada pessoa, cada indivíduo, é como se eu estivesse fazendo, numa sala de aula com 40 alunos, um planejamento para cada aluno. E a gente sabe, né, assim como eu, vários de vocês que estão em sala de aula, que isso é praticamente impossível, né? A gente, com o número de alunos que a gente tem em sala de aula, com a quantidade de turmas, a gente não teria como fazer uma aula para cada aluno. Então, eu gosto muito de uma definição de duas autoras, da Bray e da McCaskey, que elas falam de estágios de personalização. Então, num primeiro estágio de personalização, o professor identifica quais são as dificuldades ou as facilidades do aluno. Para já juntar com a ideia de trazer um exemplo, imagina que esse professor disparou ali um desafio para os alunos, uma pesquisa sobre inovação, algum ponto específico que ele queria que os alunos investigassem. Ele direcionou, fez um uso guiado da tecnologia, lembra? Ele não falou, vão lá e pesquisem, mas ele fez um uso guiado, ele falou, olha, a gente vai pesquisar olhando para ONGs, vamos ter alguns vídeos para pesquisar. De repente, ele até organizou uma web quest, que é um jeito de você organizar uma pesquisa. Esse estudante vai para casa, ele faz esse levantamento, ele organiza esses dados, ele organiza essas informações e ele dá um retorno para esse professor, que pode ser um retorno via tecnologia, então ele responde um formulário no final, como os formulários de presença que vocês estão passando aqui, ou ele traz registros e no início da aula o professor coleta essas informações para sentir em que ponto esses alunos estão. A partir daí, se esse professor tiver ali uma rubrica ou alguns níveis de desempenho em relação a esse critério, ele vai dizer, bom, eu tenho esses 10 alunos que estão próximos desse nível de desempenho, eu tenho esses 14 alunos que estão desse jeito, eu tenho esses tantos alunos que estão mais ou menos, veja, eu não estou colocando em grupos, né, mas eu estou olhando qual é o nível de desempenho que esses alunos tiveram em relação àquela tarefa. E a partir daí, a gente fazer escolhas. Então, olha, o nível de desempenho está muito próximo, então eu vou montar grupos heterogêneos em sala de aula com um aluno de cada grupo desses, né, dessa classificação aí, entre aspas, que eu fiz, e esse grupo vai resolver desafios ou resolver problemas juntos, porque eles também podem se ajudar. Veja, é um deslocamento do papel. Não é que a responsabilidade do desenho da experiência está no professor, mas não está no professor a responsabilidade de dar conta de cada um desses alunos. Quando o professor faz isso, e ele pode ir fazendo outros arranjos, poxa, eu estou percebendo que os alunos que estão com dificuldade neste componente, ou neste conteúdo, estão muito distantes dos demais. Então, eu vou deixar metade da turma ali em grupos heterogêneos e eu vou ficar mais próximo desses grupos que têm mais dificuldade. Então, estas são experiências de rotação por estações, e são experiências que a gente analisa quando a gente fala de ensino híbrido, que tem o potencial do online para coletar esses dados, para esse percurso mais individual, e o potencial do presencial para que você possa intervir de uma forma mais qualificada em relação às necessidades dos estudantes. Qual foi o seu papel na personalização? O desenho de experiências de aprendizagem, às vezes 3 experiências, 4 experiências, que você durante um período utilizou com aqueles alunos para que eles pudessem utilizar as aprendizagens deles para ajudar os pares e para trabalhar junto, e ao mesmo tempo para que você pudesse entender de que forma você poderia intervir na turma. Então, a visão de personalização está muito mais relacionada com esse desenho de estratégias e de experiências do que especificamente você ficar fazendo uma aula para cada aluno, né? Então, e aí, só para terminar a escala lá da Bray e da McCaskey, você tem no primeiro
patamar, o professor identifica essas necessidades e organiza as experiências. No segundo patamar, o professor, junto com os alunos, troca a respeito destas questões que ele identificou e juntos eles organizam as experiências. E numa terceira etapa, o aluno já tem condições de autoavaliar o seu desempenho em relação àquelas aprendizagens e ele mesmo optar por qual experiência ele quer se dedicar mais, né? Então, são etapas de personalização que favorecem o desenvolvimento da autonomia, né? Então, é muito nessa linha que eu tenho olhado quando eu falo de ensino híbrido, né? Então, é muito mais do que tecnologia digital, mas essa combinação. Muito bom, obrigada, professora. Não sei se nós temos algum questionamento aqui no chat, eu já dei uma olhadinha, não sei se alguém ainda teria alguma pergunta do grupo que nos assiste, que gostaria de fazer para a professora. Fico feliz, Jéssica. A Jéssica colocou, começo a ressignificar o que é inovação na educação. Que bom, Jéssica, que te inspirou aí para reflexões. Fico feliz, fico feliz. É muito interessante esse comentário, né, de que a inovação parecia ser algo distante, mas na verdade, às vezes é um rearranjo daquilo que está posto e que criativamente você consegue dar uma outra função, né? Esse é um debate grande aqui nas disciplinas que nós temos no programa. Nós temos uma disciplina, professora, que se chama criatividade, que Nossa, eu ia adorar fazer. É um desafio danado também fazer. Ia adorar cursar uma disciplina dessa. Todo ano é um desafio. Alguns professores que são responsáveis por elas estão aqui nos assistindo. Todo ano é um desafio muito grande, mas é algo que, de fato, movimenta os alunos, né? Solicita, convida eles a repensarem a sua própria prática. E nós nunca recebemos só professores. Nosso programa, ele recebe turmas muito diversas, de profissionais da saúde. Esse ano, por exemplo, nós recebemos uma pessoa da contabilidade, alunos de diferentes áreas de conhecimento, mais tecnológicas ou mais nas humanidades, pessoas das artes, de música, enfim, é um grupo bem diverso que nos desafia todo ano, mas também dá traz elementos, uma bagagem muito interessante, né, para discutir ensino-aprendizagem a partir de várias perspectivas. Não, a diversidade é fundamental, né, para a gente poder avançar. Sim. Eu fico muito feliz pelo convite, né, e agradeço bastante aí a Fernanda, a equipe do programa, pela oportunidade de eu estar aqui fazendo essa aula de abertura, essa aula inaugural do programa. Me coloco super à disposição, Fernanda, para a gente continuar trocando. Eu acho que é muito legal a gente saber que está por perto aí de outras instituições pelo país, que às vezes a gente não está nem tão próximo fisicamente, eu consegui chegar de alguma forma, antes até do dia que eu estou aqui com vocês, eu já cheguei até alguns de vocês. Então, fico muito feliz. Aqui eu já vi a Joselma perguntando sobre as autoras, né? É Bray McCaskey, e lá no meu blog, eu tenho um blog que é lilianbacic.com, só pegar meu nome aqui na tela, e muitas das coisas que eu falei aqui, vocês vão encontrar textos ali no blog que trazem, talvez muito semelhante ao que eu falei aqui, mas também as referências, que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Bom, muito obrigada. Maravilha, professora. Eu queria então agradecer mais uma vez sua disponibilidade. Também coloco o programa à disposição para outros momentos de diálogo. Tenho certeza que os colegas que estão aqui nos assistindo, os professores, alunos, vão ter muita vontade de me contactar novamente. E quando vier ao norte do Brasil, espero que possa vir a Belém e nos conhecer aqui o nosso espaço também, assim como quando formos a São Paulo, entraremos em contato para essa troca. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria registrar novamente um agradecimento aos nossos intérpretes, a Carla Castro e ao Rafael Teixeira, pelo apoio. Queria agradecer a todos que estiveram conosco nessa transmissão, assistindo, interagindo conosco, participando, e tenho certeza que a gente sai transformado aqui dessa aula inaugural com todo o gás para um ano 2022 de muitas coisas boas para o programa e para as nossas trajetórias individuais. Tá? Muito obrigada.
Uma boa tarde a todos e a todas.